paz, irmãos. Vamos mais uma vez estar orando. Peço que você estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus, mais uma vez nessa noite nós queremos adorar o Teu nome, te adorar pela beleza da Tua santidade, Senhor. Dizer que o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor que foi ministrado neste lugar, Pai. E a Tua palavra nos diz que sem Ti nada nós podemos fazer, Pai. Pois toda palavra que sai deste altar que não vem do Senhor, não tem proveito nenhum para as nossas vidas. Por isso eu te peço que o Senhor venha me ajudar, que Teu Espírito Santo venha conduzir tudo conforme a Tua vontade, Pai. E que a Tua palavra possa cumprir o Teu propósito para essa noite. É que eu oro e te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, na verdade, essa palavra, eu estava lendo algumas coisas ontem, alguns estudos que eu costumo ler. Se você talvez você vai até saber de onde eu tirei isso, e talvez você vai falar, eu já vi isso. É verdade, tá? Não foi uma coisa, nunca eu teria, talvez, a sabedoria ou a revelação, a profundidade, né, para falar daquilo que eu vou falar nessa noite. Porque é algo muito sério. São princípios que fazem toda a diferença na nossa caminhada cristã. E que Deus me dê graça, que eu possa conseguir transmitir o que Deus ministrou para a minha vida. Porque nós, como uma igreja apostólica, nós não podemos negligenciar isso. Porque isso faz diferença em nossas vidas. E se eu conseguir transmitir isso, vocês vão ver que isso faz a diferença em nossas vidas. Eu queria falar sobre paternidade e cobertura. Dois temas que talvez você já tenha ouvido falar. E que certamente, quando eu cheguei na igreja, eu acho que eu nunca falaria. Porque eu vim de uma igreja tradicional e, para mim, isso era uma grande, digamos assim, loucura até eu entender sobre isso. Mas um dia, Deus abriu meus olhos sobre isso e, durante até uma oração, uma pessoa, um profeta de Deus, falou algo para mim, na verdade para mim e para minha esposa, e eu passei a entender tudo isso. Na verdade, o que ele me falou eu não vou falar, porque foi para mim, mas é o que eu tento levar para a minha vida, que eu procuro fazer, e faz diferença. Porque muitas vezes nós estamos caminhando, estamos dentro de uma igreja, e muitas vezes nós, às vezes, temos dificuldade, né, de saber onde é o nosso lugar, saber se nós estamos servindo da forma correta, qual que é a nossa função, qual é o nosso ministério. Quando, na verdade, às vezes as coisas são tão simples, a gente fica correndo para um lado, correndo para o outro, correndo para o outro lado e querendo, de repente, fazer um monte de coisa e nós esquecemos de desfrutar o que é pertencer a um ministério, o que é ter uma cobertura, o que é ter uma paternidade, saber quem é o nosso Deus, saber quem nós servimos, saber o que é o corpo de Cristo. Isso é muito sério. E é o que eu falei para vocês. Isso faz toda a diferença. E para, digamos assim, deixar isso de uma forma clara, eu espero que fique claro para vocês, eu gostaria, Hugo, abre para mim a parábola do filho pródigo. É Lucas 15,
a partir do verso 11. Esse texto, acho que eu não precisava nem ler, né? Porque os irmãos sabem em decor. E já foi pregado várias vezes nessa igreja aí nesse ano. Eu lembro de algumas, pelo menos. Mas diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Na verdade, é Jesus falando uma parábola. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Calma aí, vamos devagar, Hugo. Eu quero só ler, mas vamos devagar. A história diz que esse homem tinha... que assim, todo mundo conhece a história, mas eu gostaria que você colocasse atenção para ficar claro o que eu quero dizer. Esse homem, essa parábola propõe que esse homem tinha 2 filhos, ok? E o mais jovem chega para o pai e fala: Pai, eu quero a minha parte da fazenda, né, da herança. E o pai divide entre os 2. Segue, Hugo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então vamos lá. A história está se desenrolando. Ele pegou a parte que lhe cabia da herança. O pai dividiu entre os 2. E os 2 estavam na casa do pai. E a Bíblia não fala que o pai fazia predileção por algum deles. Os 2 eram filhos. E para o judeu, o pai pode dividir a herança em qualquer momento da vida. É mais ou menos o que a gente chama de usufruto, acho que é isso, né? Os bens da terra continuam sendo do pai, o lucro, mas ele pode dividir. E ele não é recriminado por pedir a sua herança. Só que pouco tempo depois, ele toma uma atitude. Ele vaza para longe. E segue. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Você imagina o que é para um judeu daquela época apacentar porcos? Um animal que para eles era tido como imundo, impuro. Então esse é o enredo. Um filho que estava dentro da casa do pai, que pega a sua herança e a Bíblia diz que ele leva tudo que ele tinha. E de repente ele se vê em dificuldade. E na sua primeira dificuldade, ele tenta dar um jeito para a sua dificuldade. Ele arruma um emprego. Vamos ver. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando ele saiu da casa do pai, ele levou tudo. Mas agora ninguém lhe dava nada. Ele não tinha mais nada. E caindo em si, disse... Eu vou parar por aqui, irmãos, por enquanto. Depois a gente continua essa história. O que eu quero chamar a sua atenção é que esse filho mais jovem, ele tinha um ótimo princípio do que era paternidade. Ele sabia perfeitamente que ele tinha um pai.
Ele sabia perfeitamente, por ele ter um pai, ele tinha direito a uma herança. O que ele negligenciou e o que ele, digamos assim, cometeu uma insanidade foi sair da cobertura do pai. A casa do pai significava cobertura. O pai significava segurança para a vida dele. O pai cuidava da vida dele, o pai era responsável pela vida dele. Mas ele decide abrir mão de tudo isso. Agora eu quero viver da minha forma. Eu vou cuidar das minhas coisas. Eu vou administrar a minha vida. Eu vou tomar as minhas decisões. E o caminho que ele segue não teve um resultado feliz. Ele perdeu tudo que ele tinha, toda a sua herança. E aí eu chego à primeira conclusão dessa noite. Uma herança que você tem dentro da casa do pai sem uma cobertura, não adianta. Isso foi uma coisa que eu aprendi nesse ministério. Todas as vezes que eu saio, né, eu não sou chamado para lugar nenhum, mas eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa fala assim, Carlos, você dá uma palavra em tal lugar, eu ligo para o pastor. Nós temos uma cobertura. E isso faz a diferença em nossas vidas. E a partir do momento que ele sai dessa cobertura, a vida dele... Mas o interessante é que esse filho jovem, né, o mais moço, né, se a gente vê as atitudes dele, a gente vai criticar ele. Porque o que ele fez, digamos assim, foi uma coisa feia. Ele pegou o dinheiro dele, gastou dissolutamente, perdeu todo o dinheiro, a herança que o pai tinha construído, que a família dele tinha, perdeu tudo. Mas aí, o interessante é a virada que ele consegue dar, por saber que ele tinha um pai. Ele aprendeu da pior forma, da forma mais dolorosa, ele aprendeu que ele precisava de uma cobertura. E a atitude dele é muito interessante, porque diz assim, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai. Perceba quantas vezes ele usa o termo pai. Ele sabia muito bem que ele tinha um pai. O problema dele não era um problema de alguém que não reconhece uma paternidade. Ele sabia que ele tinha um pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E aí continua. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, deixa aí por enquanto. Vamos parar por aqui. Versículo 22. Você nota como ele reconhece que ele estava errado, que ele pecou,
E ele fala assim, mas eu tenho um pai. E agora, ainda que eu não seja digno de ser seu filho, porque ele fala claramente, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trate como um de seus trabalhadores, mas eu quero a cobertura dele. O que eu quero é estar debaixo da cobertura dele, do cuidado dele. Eu estou passando fome. Então, ainda que eu não seja digno de ser seu filho, eu vou voltar e ele vai me tratar como um dos seus trabalhadores, mas eu quero a cobertura. Aquilo que eu abri mão. Eu era filho, filho não deixa de ser filho. Ele não deixou de ser filho pelos seus erros, né? Ele pediu sua herança e foi. Agora ele volta e acha que não é digno. E ele resolve voltar para ter a cobertura do pai, ainda que não fosse tratado como filho. Mas para sua surpresa, o pai correu até ele. O pai o abraçou, o pai o beijou, e aí o pai ordena. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Eu vi rapidamente só, tá? Não pesquisei, não. Mas a simbologia disso. A vestimenta, a sandália e o anel é o que faziam diferença entre um filho e um servo. Escravo não tinha anel. A roupa diferente era de um filho. A sandália é porque os escravos andavam descalços. E o pai, a primeira coisa que ele chega quando ele retorna é deixar isso bem claro. Você é filho. Você não deixou de ser filho. Os seus erros não tornaram você um escravo. O pai até comemora. Vamos seguir para frente aí um pouquinho. Ah, não. Deixa aí. Depois o pai vai falar com o outro irmão, ele vai falar. Porque voltou o meu filho que havia se perdido, que estava morto e reviveu. O pai sabia que ele estava perdido, que ele estava morto. Mas ele voltou. E é tremendo isso. Segue, Hugo, por favor. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Você vê que não é um novilho, né? É o bezerro, né? Cevado. Bezerro cevado, ele era cuidado para ocasiões especiais de festa. E o pai faz festa quando esse filho volta. Mas aí, nós vamos deparar que no meio dessa festa, ocorre um problema com o irmão dele, que havia ficado. Segue, Hugo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Seu pai não fez nenhuma pergunta para ele. O pai não perguntou, o que você está com essa roupa? Eu imagino que ele não deve ter chego, talvez muito cheiroso, com o cabelo bem cuidado. O pai não fez nenhuma pergunta. O pai se alegrou e fez festa. Mas aí diz que o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa,
ouviu a música e as danças. Irmãos, vocês imaginam isso? O irmão mais velho, ele voltou e ele viu que estava havendo uma festa. Mas ele não foi capaz de entrar. Ele chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. Não parece justa a alegação dele aos nossos olhos humanos? Um foi lá, gastou tudo. Ele ficou trabalhando, administrando tudo que o pai tinha. E a alegação dele parece até, a princípio, justa. Não é? Falou, você não me deu um cabrito. Eu não queria nem o bezerro cevado, era um cabrito que eu queria. Só que prestem atenção em algo que eu nunca tinha notado. Vou ser sincero para vocês. Volta no 29. Mas respondendo, ele disse ao pai. Olha como ele trata o pai. Em nenhum momento ele chama o pai de pai. Prestem atenção. Eis, ele não fala pai. Ele fala, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Passa. Vindo, porém, este teu filho não é irmão dele. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E aí eu quero chamar a sua atenção. Porque esse filho, ele nunca saiu da cobertura do pai. Ele continuou sendo cuidado. O primeiro filho abriu mão da cobertura. Mas ele nunca teve problema em saber que ele tinha um pai. E esse segundo, ele tem um outro problema, que é tão grave quanto o primeiro problema. Que apesar dele estar debaixo da cobertura do pai, do cuidado do pai, ele nunca se identificou como filho. Ele administrava as coisas do pai, trabalhava, mas ele não usufruía da herança que ele tinha recebido, que ele havia recebido. O pai fala, tudo que eu tenho é seu. O problema dele era que ele não reconhecia o pai como pai. Ele se identificava como um servo. Filho não administra, filho usufrui na casa do pai.
Você vê ele inquirindo o pai aqui, ele questionando o pai, em nenhum momento ele fala, pai, fiquei chateado. Não, eis que... Ele não trata o pai como pai. Para ele, o cabrito tinha que ser para ele e para os amigos que administravam. Pô, eu tô te dando lucro. Você nunca me deu um cabrito. Será que o pai estava preocupado com isso? Ele nunca reconheceu o pai. Então vocês veem como dois filhos, e cada um tinha um problema. Um filho sabia perfeitamente que ele tinha um pai. Desde o princípio. Errou, deu voltas, saiu da cobertura do pai, sofreu, mas ele sabia que tinha um pai. E ainda que ele tivesse razão, ele talvez não fosse digno, né? O pai nunca vai deixar o filho. E o pai o recebe de volta e restitui tudo que ele tinha direito. Não, você não será tratado como escravo. Mas o irmão dele, que ficou, que foi fiel ao pai na concepção dele, nunca se identificou e por isso nunca desfrutou daquilo. Você nota como as duas coisas têm que andar juntas? Você pode passar a vida inteira dentro da igreja. Ter a cobertura, falar, eu pertenço àquela igreja, eu sou daquele ministério. E talvez você não usufruir do que Deus tem para a sua vida. Simplesmente porque nós não conhecemos o Pai. Nós não sabemos quem é Deus. Uma coisa veio à minha cabeça quando eu estava pensando sobre tudo isso. E é uma coisa que me chama muita atenção. Quase sempre eu falo. Se a gente pegar o povo do Antigo Testamento. Vamos para Números, né? Números 13. Eles foram espiar a terra. E é uma loucura tão grande, porque eles haviam recebido a promessa de Deus, eles espiaram a terra, eles viram que a terra era real, e aí eles voltam, quando eles têm que dar o relatório, eles falam, ó, a terra existe, a terra mana leite e mel, tá aqui o fruto. Gente, o fruto precisava de homens para carregar. Só que aí eles falam, estraga tudo, né? Como a gente diz, né? Contudo, algumas traduções usam porém. Os homens que vivem lá, e eles vão começar a choramingar, né? São descendentes de Enaquins, os amalequitas, e nós éramos como os gafanhotos aos olhos dele, e o povo vai murchando. Fala, puxa, existe, só que não é pra gente. É uma loucura isso. Deus se irou demais com eles, né? Josué e Caleb rasgaram as vestes porque eles falaram, gente, calma lá. A gente só não pode desagradar a Deus. Porque certamente Ele nos vai entregar a terra.
E eu não preciso nem falar para vocês, vocês conhecem a história, quase foram apedrejados. Enfim, e Deus depois tem que rodar o deserto com esse povo por 40 anos ou 38 anos. Era para eles terem entrado, estava ali. Era herança deles. Era para eles. Só que eles não sabiam quem era o pai. Eles colocaram os olhos deles nas dificuldades, nos gigantes. Um povo que saiu do Egito, como saiu? Deus poupando eles das pragas. Não saíram de mãos vazias. Deus provando o amor deles. Toda casa no Egito havia luto por causa do primogênito, exceto a casa dos judeus que haviam passado sangue na verga da porta. Vocês imaginam isso? É muito loucura, não é? Aí abre o Mar Vermelho, passa. Tem sede, Deus providencia a água, jogou lenho lá na água, a água que era amarga se tornou doce. Só que eles viviam murmurando. Viviam murmurando. Qualquer dorzinha no estômago, se nós estivéssemos lá no Egito, quando nós comíamos ao lado das panelas, nos fartávamos de pão. Sabe o que é isso? Falta de identidade com o pai. Não saber quem é o pai. Qualquer dificuldade... Opa, falei igual o pastor, né? Qualquer dificuldade... Quando eles espiaram a terra, quiseram voltar de novo para o Egito. Vamos formar uma comissão e voltar para o Egito. Eram filhos, tinham um pai, tinha uma cobertura. Você já pensou o jeito que eles saíram do Egito? Não. É muito. A gente não pode possuir. É muito difícil. Não à toa eles morreram no deserto. Deus precisou levantar uma nova geração. E essa nova geração, é por isso o simbolismo das coisas, né? Precisaram novamente se circuncidar com Josué. Fazer uma nova aliança. Para aí sim entrar. Você acha que Deus estava preocupado com os gigantes que estavam lá na terra? Você acha que para Deus tinha dificuldade alguma? Deus só queria que eles fossem obedientes. Que eles falassem, eu não sei como a gente vai entrar, mas se Deus falou que a gente vai entrar, quem que é aquele povo? Irmãos, quando nós temos um pai e uma cobertura, ninguém pode segurar o povo de Deus. Nenhuma dificuldade. Tem dificuldade. Nós colocamos na nossa cabeça e ficamos medindo, ficamos muitas vezes, planejando,
quando na verdade nós só deveríamos obedecer e ouvir a Deus, em se preocupar com a nossa aliança. Se nós temos honrado o Pai, se nós temos sido filhos. E é tão interessante que isso fica muito claro, né? Essa história de cobertura, porque assim, sempre que o povo era obediente e Deus, digamos assim, estava com eles ou sobre eles, eles podiam viver dificuldades, mas até em deserto eles viviam. Porém, eles eram derrotados em guerras, vamos dizer assim, tolas. Porque Deus havia os entregado ou não estava com eles. E quando eu li isso, na verdade é um estudo, né, sobre cobertura e paternidade, ou, né, na verdade está ou e. Eu percebi que nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos nos identificarmos como filhos. Saber a posição que nós ocupamos. Saber quem que nós somos sobre a face da terra. E também ter a cobertura correta. Não é porque você é filho que você pode fazer de qualquer jeito. Que você pode tomar as suas decisões. Pois essas duas coisas, esses dois princípios, andam juntos. E o que sempre chama a minha atenção é que nós, como povo de Deus, muitas vezes nós ficamos preocupados com algumas coisas e, na verdade, até o mundo sabe quem nós somos. Que nós somos abençoados, que nós somos um povo diferente. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados que nós nem percebemos isso. A Bíblia várias vezes fala sobre isso e eu acho tremendo. Por exemplo, quando Abimeleque procura Isaac. E ele fala, havemos visto que o Senhor é contigo. Eu quero fazer uma aliança com você. Cara, não é possível. Você cava e acha água. A sua semente é a que prospera. Potifar, quando viu José na casa dele, a palavra do Senhor diz, viu o seu senhor, com letra minúscula, que o Senhor era com ele. Que o Senhor, que Deus era com ele. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aí Potifar fala, vem cá, vou colocar tudo em tuas mãos. Exceto a minha esposa, a mentirosa, né? O mundo reconhece.
Labão, quando Jacó estava lá com ele não queria deixar Jacó ir embora. Porque ele sabia que tudo na mão de Jacó prosperava. Quando os espias, os segundos espias, na verdade, né, foram espiar Jericó, Raabe. Nossa, Raabe, meu Deus. Ela dá um show em muito crente, né? Porque ela fala, nossa, nós sabemos quem é o Deus de vocês, que ele abriu um mar vermelho e que vocês já venceram os reis, tal e tal, e nós estamos derrotados. Não falando com essas palavras, mas ela basicamente falou isso. Nós sabemos que nós não podemos com esse Deus. O mundo reconhece. Muitas vezes nós estamos com medo de algumas coisas e as coisas... É igual mulher quando vê lagartixa, por exemplo, né? Ela vai gritar e a lagartixa está lá morrendo de medo dela. Mas o mundo sabe que nós somos um povo diferente. Se nós entendêssemos o privilégio que é servir a Deus, saber quem nós somos, a nossa identidade sobre a terra, saber o que isso representa, se nós tivermos a aliança correta, a motivação correta, se não ficarmos com bobeira, igual o irmão mais velho, né? Perdendo tempo com ciúme do irmão. Qual que é o nosso papel dentro da igreja? Agora eu estou falando dentro da igreja mesmo. O que você espera da igreja? Eu brincava com o pastor Fernando. O pastor Fernando nunca me chamou para cantar no louvor. É verdade, né, Bruno? Eu e o Bruno compramos um violão. Falamos, não, a gente vai entrar, Bruno. Compramos um violão. Irmãos, a gente era tão ruim, o professor Fernando Greco, não conseguia ficar longe, livre da gente. Ele falava, e aí, pessoal, o que vocês acham? Louco pra gente desistir. A gente falava, não, segunda-feira a gente vem de novo. Deus promoveu ele para ele mudar de cidade para ficar livre de mim e do Bruno. É verdade ou não é, Bruno? Até minha filha está cantando louvor. E o pastor Fernando me chamou, sabe por quê? Porque não é o meu dom. Porque eu não canto bem. O ouvido do pastor Fernando, se eu estivesse lá na terceira fileira, ia saber. Oh, mas não, eu não canto, irmão. Não tem jeito, não é para mim. Mas eu posso fazer outra coisa. Quando vai para imersão lá, eu cato carrego. Não é, pastor Fernando? Tamo junto. E esse é meu jeito de fazer parte do louvor. Carregando instrumento. Nós somos um corpo. Eu preciso de você e você precisa de mim. E não é nada novo, né? Esse negócio do irmão mais velho ter ciúme do irmão mais novo. Irmãos, os apóstolos também tinham, viu? Você pode ver que as discussões dele eram sempre essa. Ai, quem é mais importante no reino dos céus? A mãe queria que os filhos sentassem ao lado do Senhor. Pedro queria saber o que ia ser feito de João.
Nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos julgar o filho que está perdido lá fora, que está morto. A palavra diz que ele havia morrido ou estava perdido. E muitas vezes ele não volta para casa porque ele fala: o que dirão os meus irmãos? O pai tá louco para sair correndo e abraçar ele, mas o que dirão meus irmãos? Se coloque de pé, por favor. Irmãos, eu tiro algumas lições de tudo isso que eu falei nessa noite. Primeiro, que nós precisamos reconhecer que nós somos filhos. Abre para mim, Hugo, Romanos 8... pode ser 15, eu acho. 15, 14 ou 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. 16. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só isso. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Só tem herança quem é filho. Só filho tem herança. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós precisamos ter essa certeza que nós temos um pai, que nós temos uma herança. E a festa ocorre todos os dias, se você estiver preparado. Não é só no retorno. O novilho cevado estava disponível para o outro filho. Só que ele não se identificava como filho. Ele foi incapaz de entrar na festa, se alegrar porque o irmão tinha voltado. Uma outra lição que eu tiro nessa noite. Que talvez se você for ver essa mensagem uma outra hora, e talvez você já teve uma cobertura, já esteve numa igreja, já fez parte de algum ministério, e por algum caminho ou alguma decisão você acabou tomando um caminho errado, que o pai continua com os braços abertos, esperando o seu retorno. Não se importe com o que os outros vão pensar, com o erro que você cometeu, achando que você não é digno de ser chamado filho. E a terceira lição que eu tiro nessa noite é que quando nós conseguimos alinhar essas duas coisas,
cobertura e paternidade, nós vamos conseguir viver a plenitude do que Deus tem para nós. Nós vamos poder viver verdadeiramente o que Deus tem para nós. Nós vamos conseguir ficarmos à vontade na casa do Pai. Nós vamos saber quem é nosso Pai. O quão poderoso Ele é. Nós não vamos ter dificuldade para respeitar a nossa paternidade que Ele deixou sobre a nossa vida na igreja. As nossas lideranças. Nós não vamos ter dificuldade com isso. Nós vamos saber exatamente quem nós somos, a nossa identidade. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E reconhecer que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é Senhor das nossas vidas. E dizer que nós precisamos da tua cobertura, do teu cuidado, da cobertura do sangue do teu Filho amado Jesus. Pois sabemos que é isso que nos guarda nesses dias maus. Por saber que é isso que faz a diferença em nossas vidas. Que nós somos pessoas abençoadas, privilegiadas, por pertencermos a Ti. Obrigado por tudo. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor. Que toda honra, toda glória seja dada ao Teu santo nome. E mais uma vez nós queremos declarar que o Senhor é Senhor deste lugar. Que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Continue falando neste altar. Continue nos instruindo através da boca de homens que o Senhor levantar. Continue abençoando a paternidade que o Senhor levantou sobre a nossa vida. Abençoe a vida dele. Guarda, Senhor, o coração dele. Guarda tudo, a mente, para que ele possa ouvir somente a Ti. Nós oramos e Te agradecemos nessa noite. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém.